Eu, sinceramente, tinha pensado em uma outra passagem, estava lá em Moisés, diante da fenda da rocha, mas aí hoje à noite, num culto infantil, viu? Estou vindo um culto infantil, Deus fala comigo no Salmo 23. E aí eu mudei totalmente de direção, porque quem manda é ele, a gente manda quem pode, obedece quem tem juízo, a gente diz sempre. Então, que a gente faça aquilo que Deus colocou no nosso coração, né? Então vamos lá. Salmo 23 é um salmo bastante conhecido, que diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque a gente mania de dizer e nada, mas o Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça, por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. É uma leitura muito lida. Às vezes muitas pessoas deixam ali de enfeite aberto na sua estante, numa mesinha, com um dos salmos, e esse é um dos mais escolhidos, Salmo 23, né? Então, a gente precisa meditar. E tem uma indicação, não vem do livro não, tá, amadas? Mas me ajudou a entender muito, é o Salmo 23, ó, nada me faltará. Esse livro me ajudou bastante a entender. Quando a gente já começa aqui, quando Deus diz, o Senhor é meu pastor, ele já está dizendo aqui que eu tenho um pastor. Um pastor é um pai, é um protetor. Porque Deus se compara aqui, em algumas situações, na Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, até fala, com o pastor. Se você pegar essa função de pastor de ovelhas, a gente pode citar o próprio Davi. Davi lutou com o urso, Davi lutou com o leão, para guardar quem? As ovelhas. E o que Deus fez por nós? Enfrentou a morte, que é o maior inimigo da humanidade. É a morte. É a morte. Então, assim, Deus se coloca na presença dizendo: Eu sou o teu pastor. E como um pastor valente, corajoso, forte, sem temer qual seja o inimigo que vem, se um lobo, se um urso, se um leão, não importa o tamanho da tempestade, nós temos um pastor. E aí, eu me identifico aí com a irmã que está no hospital com ansiedade. Eu tenho sentido algumas crisezinhas de ansiedade. Eu digo: Olha, Jesus, é contigo, não é comigo, não, viu? Tá vendo aqui, ó? Tá poluindo a minha mente, tá bombardeando a minha mente. Blinda, Jesus, minha mente. Blinda, Jesus, minha mente. Blinda, Jesus, minha mente, porque as coisas jamais vão acontecer, nunca acontecem como você imagina que aconteça. Nunca. A gente sofre por antecipação, porque a gente não consegue conter nossas emoções. Nós somos comparados a ovelhas. Por quê? A ovelha, de certo modo, ela é mansa, ela é obediente. É lá alguma ovelha que se desgarra porque ela se perde no meio do caminho. Ela se desvia porque se distrai com alguma coisa. Não é nem sim por rebeldia. Alguns até brincam, digo, olha, tem gente que é ovelha, tem gente que é bode, né? Que é cabra, não é ovelha, é diferente. A ovelha é mais mansa, ela é mais obediente. É por isso que Deus nos compara a uma ovelha, a ovelha que se desgarra, na verdade, ela se distraiu pelo caminho com alguma coisa. Ela não o fez por intenção, ela foi seduzida pela situação, pelo ambiente, não vigiou. Mas ainda assim, o Senhor é o meu pastor. Seja qual for a circunstância, seja qual for os levantes ou não, na alegria, na tristeza, o Senhor é o meu pastor. E eu vou já entrar em mais detalhes aqui quando eu pegar os outros versículos, porque eu vou concluir esse primeiro que depois da vírgula tem nada me faltará.
A gente diz muito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e nada, não tem e nada. O Senhor é meu pastor, vírgula. Nada me faltará. Esse nada inclui tudo que nós precisamos. Desde a nossa sobrevivência aqui nessa terra, alimento, água, trabalho, por mais que alguns enfrentem alguns processos, mas ainda assim, mesmo diante do processo, não morre de fome, porque Deus não permite, e eu vou até usar aqui um testemunho rápido. Na escola, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo de Deus na sala de aula, aproveito aí alguns temas e abordo a fé. E na hora de trocar de sala de aula, trocar de professor, um aluno me barra na porta e coloca assim na mão, atravessando a porta, para que eu não saísse antes de falar comigo. E ele disse assim: professora, eu admiro muitos crentes, ele sendo católico e eu evangélica, né? Mas eu só não gosto de crente porque os crentes não gostam de Maria. De que conversa feia é essa, meu filho? Jamais a gente vai dizer que não gosta de Maria. A mulher escolhida por Deus para que o Salvador viesse por meio da vida dela, sinal que ela era mais crente do que eu e você. Uma mulher admirável. Eu quero ter 10% da fé daquela mulher. Eu digo, com 10% da fé daquela mulher, eu vou para o céu. Agora, deixa eu lhe dar um exemplo aqui diferente. Você conhece pessoas de sua denominação ou não, ou de nenhuma, que pede esmola, que vive aí naquela vida miserável e por mais que tenha oportunidade, nunca dá certo para nada e pede de porta em porta? Eles, conheço demais, conheço até gente que não precisa pedir, que dirá os que precisam. Conheço muitos. Eu digo que tem a mesma fé que você, não entendi? Tem. Pois deixa eu perguntar para você. Você conhece algum crente de verdade, que pede esmola? Ele botou a mão assim, olhou para cima e disse: é, tem não. Conheço não. Porque o Senhor cuida. Ele não vai nos dar necessariamente em abundância, em extravagância. Mas eu garanto a você, por mais que não tenhamos o que queremos, temos além do que precisamos. Vejamos o que está acontecendo agora, uma tragédia terrível, né? Determinado estado do nosso país, o Rio Grande do Sul. As pessoas estão morrendo. As cidades inteiras afogar tudo, não sobrou nada, nem os animais. É um dilúvio. E nós temos uma casa, eu estou aqui na minha casa, no conforto do meu lar. A minha família está toda em segurança. Eu fiz todas as refeições do dia, e às vezes a gente faz até mais do que necessita. Tem coisas que eu não tenho que eu gostaria? Tem. Mas de nada eu tenho falta. De nada. O Senhor cuida. Por isso que ele diz: o Senhor é meu pastor, por isso que nada me faltará. Nada. E ele continuou: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Não é por amor do meu nome, é por amor do nome do próprio Deus. Lembre-se das palavras de Jesus que ele diz: tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, com fé receberão. A única exigência de Jesus é: tenha fé. Você não pediu? Se você pedir, você tem que confiar que você vai receber. Por quê? O que muitas vezes impede de sermos abençoados? Não é porque Deus está Deus está produzindo uma bênção. Gente, Deus é antecipado em tudo. Quando ele colocou Adão e Eva no paraíso, ele não deixou nada por construir, não. O paraíso estava pronto. Estava tudo pronto. Todos os animais já estavam lá, o firmamento já estava lá, água, terra, estava tudo organizado, não tinha nada para Adão fazer, não. Só para não dizer que Adão não fez nada, ele disse: olha, bota aí o nome dos bichos aí que eu criei. Só para dizer que não fez nada. Mas qual é a diferença que ia causar se Adão tivesse ou não dado o nome nos bichos? Nenhuma. É só para a gente ter o prazer, a honra de participar de algo da parte do Senhor, como a gente está fazendo agora.
Deus está me dando a honra de estar aqui falando um pouco sobre a sua palavra. Isso é a gente que tem que se sentir honrado. Por amor do nome dele, refrigera a minha alma. O que ele quer dizer com isso? Refrigera a minha alma. Ele restaura a minha alma. Ela pode estar, aparentemente, aos meus olhos, totalmente destruída. Mas é aí que ele mostra cada vez mais o quanto ele é especialista em reconstruir o que foi destruído. Ele refrigera, ele reconstrói a tua alma. E ainda, depois de reconstruí-la, ele conduz a águas serenas. Lembre-se, por mais que você veja uma represa, você vê aí mais uma represa, ela tem água parada, tá? Mas a água, até chegar na represa e ficar parada, quietinha na dela, ela vem por um caminho, um córrego, são correntezas, às vezes mais fracas, às vezes mais fortes, mas são correntezas, até ela chegar a um ponto de ficar ali parada e serena. E ainda assim, parada, se der uma ventania, ela ainda cria ondas. Assim somos nós. O mais importante de tudo é repetindo sempre que o Senhor é o nosso pastor. É sempre essa primeira frase do início ao fim, da noite e da nossa vida. O Senhor é o nosso pastor. Ele, por amor do nome de Jesus, que é por ele que temos que clamar em qualquer situação, seja situação financeira, seja problemas familiares, seja problemas de saúde, seja batalhas espirituais, é por ele que nós temos que clamar, porque é nele que nós temos segurança, é ele quem peleja por mim e por você, é ele, nunca foi nossa força, sempre foi Deus. Ele diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Eu confio no Senhor. Davi nos dá muitas lições de vida. Ele diz aqui no verso 3, ele restaura a minha alma e guia-me no caminho da justiça por amor do seu nome. Ele nos guia. Mas o caminho que eu estou está cheio de espinhos. Então, vamos aí orar a Deus se esses espinhos fazem parte do processo ou se sou eu que estou me desviando do caminho que Deus já projetou para a minha vida. Lembre-se, repito, a bênção já está pronta. Quem não está pronto, somos nós para receber essa bênção. Se nós não estivermos preparados para receber tudo aquilo que Deus já projetou e já fez para a nossa vida, nós vamos desperdiçar essa bênção, não vamos dar o devido valor. Essa é a realidade. É como uma criança, pega uma nota de R$ 100, dê para uma criança de 2 anos, será que ela vai fazer? Até um pouquinho mais, não precisa ser só 2 anos não, pode ter mais idade. Dê uma criança, uma imatura, até mesmo um jovem adolescente imaturo, será que ele vai fazer algo de futuro, algo de valor, de útil com esse dinheiro? A gente sabe o quanto é difícil para você ganhar, seja quanto for. Mas será que ele simplesmente recebeu ali sem suar, sem nada, sem ser preparado para agir? Ele vai pegar esses R$ 100 e vai fazer algo bacana? Na maioria dos casos, vai desperdiçar com bobagens. Assim também nós fazemos com as bênçãos que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então, quando venhamos a perceber qualquer tipo de espinho nos nossos caminhos, venhamos pedir a sabedoria e discernimento do Senhor. Se os espinhos fazem parte do processo, ou se sou eu que estou me desviando, porque eu estou pelos meus pensamentos e razão, e não pela razão que o Senhor tem. Aqui na sequência, no verso 4, ele diz, sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal. Eu acho lindo isso aqui, gente. Gente, é extraordinário. Quando a gente sente uma dor, seja ela qual for, eu mesma já senti cólicas intestinais terríveis, terríveis, de ficar sem fôlego. Eu disse, Deus, será que agora eu morro? Vale da sombra da morte. Será que esse é o meu vale? E ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mas por que ele não teve medo? Porque tu estás comigo.
seja qual for. Lembre-se, aqui ele está falando, ele não está falando que a vida dele está fácil. Ao contrário, Davi que mostra nesse salmo que está terrível a sua caminhada, que está difícil. Por isso que ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu vá em caminho à morte, encontro a morte, eu não vou ficar com medo. Ô, Kel. Mesmo diante da morte, o Senhor é comigo, o Senhor é com você. Mesmo que tenhamos medo, mas é um medo que não nos paralise. Ter medo é normal, é natural do ser humano. O que não é normal nem natural é permitir que o medo nos trave, nos paralise. Não podemos. Por quê? Porque ir com medo mesmo é o encontro de Jesus. Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida e ele está. Senhor, se essa caminhada for o meu fim, que o Senhor me fortaleça, que eu não tema. Mas se não for, me fortaleça também para que eu atravesse ela e glorifique o teu nome antes, durante e depois, porque toda honra, toda glória é para o nome dele. Aleluia. E ele ainda diz mais no mesmo versículo 4. Tua vara e o teu cajado me consolam. Gente, vara, cajado. Eu estava lembrando outro dia que eu conversando com um amigo, irmão em Cristo, e dizendo, olha, cajado. Cajado ele tem vários símbolos na nossa vida. Cajado é símbolo de autoridade. Lembre-se, o pastor de ovelhas, ele tem cajado. E esse cajado, como um pastor, no entendimento humano, ele tem algumas funções. Ele te serve de apoio, quando você está em pé, você se escora nele. Você toca o chão para ver se o chão é firme, se você pode pisar de boa, ou seja, você vai testando ali o caminho, se ele é firme, se ele é seguro. Ele serve para corrigir a ovelha quando é necessário. São tantas as utilidades do cajado e a gente nem para muitas vezes para pensar. Deus, quando chama cada um de nós, ele também coloca em nossas mãos um cajado. E a gente fica só clamando, chorando, gemendo e muitas vezes não usa o cajado dentro da nossa casa, na nossa vida, nas batalhas espirituais. E aí tem até o eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Assim como ele nos manda usar o cajado, ele faz isso conosco, com a vara e o cajado. Ele também nos consola. Por quê? Porque por meio dela, ele nos defende. Ele nos livra. Ele abate o inimigo para que eu e você continuemos a nossa caminhada. Para que eu e você não venhamos a perecer. Nenhuma turbulência dessa vida tem o poder de destruir ou de parar a mim e a você enquanto estivermos firmes no Senhor Jesus. Porque a nossa vida pertence a Ele. Até que não está nas mãos do Senhor, porque quer viver do seu jeito, com as suas escolhas, até desses, a vida pertence ao Senhor. O inimigo não tem poder sobre a vida de ninguém. Sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida. O tempo é dele. Se ele não abrir a madre, pode fazer o tratamento que for. Você pode ser rica, milionária, contratar os melhores médicos e laboratórios. Você não tem o ventre aberto, nem você, nem seu marido. Não tem fertilidade. Mas quando você está nas mãos do Senhor e ele define, ele determina a tua história, ele abre a madre do homem infértil, da mulher infértil e confunde a medicina e a humanidade inteira. É coisa tremenda. Eu tenho um sobrinho que é assim. O meu irmão não tinha problema nenhum, mas a esposa dele sim. E o médico passou a gestação dela todinha acompanhando, chamava, era o bebê precioso. Era assim que o médico chamava. O bebê precioso. E foi lindo. E foi não, está sendo lindo. O menino está crescendo cada dia mais. Grande, forte, inteligente, 100% saudável. Um menino que não era para existir se Deus não tivesse aberto a madre da minha cunhada. Deus faz isso. Então, a vara e o cajado é consolo. Por quê? Porque ela nos protege. Porque ela nos livra de todo mal.
Ela encalca a terra para ver se onde eu e você vamos pisar está seguro. Quem nunca fez isso em um terreno desconhecido? Meio enlameado, para ver se dava firmeza para você pisar ali. Eu já fiz. Você acha que Deus não vai preparar o terreno? Não vai se certificar se aquilo ali verdadeiramente é bom para mim e para você? Com certeza vai. E Ele vai nos proteger. Repito o que eu disse no início: do lobo, do urso, do leão, seja qual for, do ladrão que vem roubar as ovelhas do pasto. Ele nos protege de tudo. Nós só precisamos pegar sempre, sempre. O Senhor é meu pastor. Ponto. Eu não preciso mais nem de vírgula. Ponto. O Senhor é meu pastor. Ponto. Se eu estou com isso para a minha vida, não me falta nada mesmo, não. Certo? Verso 5. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Aleluia. Outra coisa aqui que eu já vi outras pessoas explanarem e realmente faz todo sentido. Quem são os meus inimigos? Ah, é a pessoa que mora lá em outra cidade que nunca me viu. Primeiro é dentro da nossa própria casa. Muitas vezes os parentes mais próximos são os nossos maiores inimigos. E onde era para ser refúgio, infelizmente, a prisão, a perseguição. Infelizmente. São os amigos que, infelizmente, deixaram se contaminar por inveja. Não olha o teu sofrimento para chegar onde você está chegando, para conquistar o que você está conquistando, mas fica dizendo, fulano tem. Entende? Os nossos inimigos são as pessoas que nos conhecem, são as pessoas mais próximas que nós temos. Eu não estou dizendo que aqui, certamente que os nossos parentes serão nossos inimigos. Não. Estou dizendo que as pessoas mais próximas são pessoas conhecidas. Não são pessoas desconhecidas. Não são. E ele diz aqui na palavra dele: tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E ainda assim unge a minha cabeça com óleo. Veja bem, vamos relembrar aqui, quando Samuel foi na casa de Davi. Vocês acham que os irmãos, nem o pai de Davi ficou satisfeito. Por quê? Porque ele sequer quis esperar por Davi, foi logo apresentando os seus filhos, já adultos, fortes, robustos, homens feitos, já preparados na guerra, na batalha, já capacitado. E não um menino lá na roça, no pasto, cuidando de ovelha, ele fez nem conta de chamar. Se Samuel não diz, tu não tem mais filho, não, acabou, só tem esses aqui. Ele nem cita o nome de Davi. Nem se lembra que tem um filho no pasto. Entende? E ele diz, ó, prepara-me uma mesa perante os meus inimigos. E aí você lembra lá em Samuel, 1 Samuel, que ele vai dizer assim, ninguém come enquanto o menino não chegar. Olha aí. E depois que o menino chega, ele unge a Davi perante os seus irmãos. É esse versículo aqui. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda a graça, a unção, a autoridade, a capacitação do Espírito Santo transbordou na vida de Davi. Transbordou na vida de Davi. Como? Com essa atitude aqui. Lembremos, foi na mesa da família, dos irmãos e dos pais, que Davi sentou. Imagina só, o filho não era para ser esperado para comer, não. Davi ia comer por lá mesmo, dormir por lá mesmo. O pai não fez nem consideração. Ninguém come, olha a autoridade de Deus. Ninguém come enquanto esse menino não chegar. Um menino, olha a honra. E assim, comigo e com você. Não, mas o fulano lá vai fazer. Eu digo, se Deus disser que ele não faz, não, é ponto. Quem é a autoridade máxima? Quem é que pode parar Deus? O fulano pode até tentar, mas Deus desmancha só tudo. Todos os planos, todos os projetos, todos os preparativos caem por terra. Se a mesa foi preparada para você, se a unção é tua, eu sinto muito. Pode vir quem vier, pode fazer o que for, não vai dar certo.
todos os planos do inimigo serão frustrados. Todos. Ah, mulher, mas ninguém me vê, ninguém dá nada por mim, ó, não me dão uma oportunidade. Eu me esforço, eu me dedico. Tudo que estão fazendo, eu estou ali ajudando, eu estou contribuindo, mas ainda assim, ninguém me coloca para nada. É a serviçal. Não importa, não. Você não precisa que o homem te veja. Você só precisa que Deus te veja. Davi era um homem falho, pecador como eu e você. E foi isso a vida inteira. Veja que os problemas que Davi teve em toda a sua caminhada foi justamente por conta das suas falhas. Mas ainda assim, Deus o chamou de um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi era temente ao Senhor. Porque Davi era crente. Por isso que Deus tolera as nossas fraquezas. Por quê? Porque se formos fiéis, Ele vai nos moldando à medida que nós damos lugar. Ele entende que somos fracos, ele entende. Isso não quer dizer que a gente vai usar isso como desculpa para fazer o que está errado. Não, mas aquilo que eu e você não conseguimos abandonar agora e damos lugar, não desistimos da caminhada, Deus vai moldando, Deus vai tirando, Deus vai fazendo. E é lindo de ver quando Deus faz. É lindo de ver um ex-alcoólatra. É lindo de ver uma ex-prostituta, um ex-assassino servindo a Deus, dando a sua vida por amor à obra, por outras ovelhas, para que mais pessoas conheçam esse Deus. E não precisa ser só essa pessoa de uma vida desgraçada, não. Uma pessoa sem Deus, por si só, já não tem vida. Não vou nem dizer que tem uma vida ruim, eu digo que ela não tem vida. Porque a verdadeira vida, eu estava conversando com meu filho agora à noite, a vida só tem sentido quando Deus faz parte dela. E Eclesiastes, se você pegar para ler, é Salomão questionando o tempo inteiro qual é o sentido da vida. Eclesiastes tem uma lição. Qual é o sentido da vida? Para que mesmo a vida? Por que eu estou aqui? Estou fazendo o quê? Qual é a minha utilidade? Salomão entendeu que tudo é vaidade. Todas as nossas conquistas, todas as nossas realizações, aquilo que a gente acha que sabe, que pode, porque eu sou inteligente, porque eu sou bonita, porque eu sou esperta, porque eu tenho dinheiro, fica se vangloriando. Por isso que ele fala, vaidade não é só no sentido físico, mas no sentido intelectual, em tudo, em toda a nossa maneira de viver. Ele entendeu que, se Deus não fizer parte da vida dele, nenhuma realização, nenhuma conquista dessa terra vai fazer sentido. Nada vai fazer sentido. Só nada. A vida com Deus, ela tem sentido. A vida sem Deus, ela vai ser vazia a vida inteira. E aqui, na sequência, no último verso, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Olha o que ele disse. Enquanto o Senhor for meu pastor, a bondade dele e a misericórdia dele serão comigo. Todos, não foi disso amanhã, depois de amanhã. Não, são 2 dias, as outras semanas tu se vira, não. Todos os dias da minha vida, tu estarás comigo. Ou seja, eu estou me sentindo tão sozinha, não tem quem me ajude, eu não consigo que ninguém me apoie, eu estou sozinha. Não está, não está. Porque mesmo que nessa terra nem a tua família te apoie, nem os teus amigos, nem no teu local de trabalho, tu não acha apoio em lugar nenhum. Mas se Deus colocou no teu coração, pode realizar. Sem medo. Vai na fé. Por quê? Porque a sabedoria que você precisa, Deus vai te dar. O discernimento também. As ferramentas que você precisa, Deus também vai te dar. E aquelas pessoas de quem você esperava não veio o apoio que você precisava, e ainda assim o que você tem que realizar vai precisar de outros apoios, Deus também vai enviar outras pessoas que te apoiem e que façam se cumprir tudo aquilo que Deus já determinou, sem medo de ser feliz. Ele prometeu: a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Davi está dizendo isso porque Deus assim permitiu, para que eu e você entendesse que foi com Davi, é com a Adriana, é com o Damião, é com a Karina,
e com todos os demais que aqui estão ou não. Deus estará conosco. Todos, sem exceção. Do dia mais fácil ao dia mais difícil. Ele estará conosco. E ele finaliza dizendo: e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. E aí vem a maior de todas as promessas, a vida eterna. Deus não tirou o processo da morte. Não. Ele nos abriu de novo as portas do céu por meio da vida de Jesus. Por meio de Adão, nós ganhamos de presente aí a morte, é o nosso salário, a morte. Por meio do sacrifício salvífico de Jesus Cristo, as portões celestiais se abriram de novo, para mim e para você. Ele nos livrou da morte? Não, mas ele está lá do outro lado, esperando por mim e por você, e está do lado de cá também, guiando os nossos passos, nos tomando pela mão, nos protegendo com o seu cajado, para que continuemos a nossa caminhada até o dia da sua volta, se nós estivermos aqui, ou até o nosso último dia nessa terra. E habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. A gente fica questionando aqui a casa que eu não tenho, o carro que eu não tenho, o dinheiro que eu não tenho. O que é isso comparado à vida eterna? O que é isso? O que é nada? Ele diz que aquele que ama o mundo mais do que a ele, o amor do Pai não está nele. E quem quiser ganhar o mundo vai perder o céu. Por quê? Porque você vai passar a vida inteira trabalhando e a medida do ter não chega. Minha irmã usa muito essa palavra, muitas pessoas usam essa frase. A medida do ter não chega. Ah, eu tenho uma casa grande. Pronto, agora eu quero uma maior. Ah, eu tenho um carro. Eu quero outro, melhor que esse. Ah, eu comprei um celular lançamento, mas tem um celular de outra marca, de outro fabricante, que é melhor que o teu. Pois agora eu vou querer aquele. A medida do ter não chega e você passa a tua vida todinho comendo o teu pão amassado, cuspido, humilhado, vive cansado, não tem nem força para usufruir daquelas conquistas que você teve. Habitarei na tua casa todos os dias da minha vida. Tudo aqui é passageiro, mas a vida eterna, ela é real. Ela é mais do que real. Jesus está comigo, Jesus está com você. Então, não importa. Coloca diante do Senhor todas as tuas preocupações. Adriana, nunca mais eu vou me preocupar? Eu vou estar mentindo se eu disser isso. Mas se preocupar com o Senhor é melhor do que viver preocupado, achando que Ele não vai fazer, se esquecendo até que existe Deus. Porque dependendo da turbulência, a gente não se lembra nem de dizer, Jesus, me acuda. Jesus, me ajuda. Olha, Jesus, o que está acontecendo? Vai só assim. Vale, e aconteceu isso. E agora, o que eu faço? Você nada. Mas Deus pode todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Inclusive, suportar a caminhada. Então, eu fecho com o versículo aqui de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? O Senhor é o meu e o teu pastor. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.